Existe o eu para a neurociência? Será que é a mesma coisa que a alma? Quer saber? Então vem comigo. Aloha, sejam bem-vindos ao canal Onda Quântica. Sou Selva Salerno, ativista quântica e licenciada em Física, provando por A mais B que ciência e espiritualidade podem muito bem andar juntas, por que não? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso cérebro, da nossa cachorra. Quieto aqui! Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso cérebro, sobre a neurociência, um pouquinho de psicologia também, um tiquinho assim, para entender o que se pensa em relação ao eu. Como o eu nasce, né? O ego, será que existe? Será que não existe? O que é a neurociência hoje? O que é a ciência da neurociência, né? Diz hoje a respeito disso. Bom, há milênios, a filosofia indiana diz o seguinte: tudo o que vemos é uma ilusão. Nós vivemos na ilusão de Maya, mais conhecido hoje como a Matrix. Ou seja, tudo que nós vemos ao nosso redor, segundo os indianos, as filosofias indianas e orientais, obviamente, nós vivemos num faz de conta. O nosso cérebro trabalha da mesma maneira. A neurociência hoje explica mais ou menos a mesma coisa. Tudo o que nós percebemos por meio dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, que são potenciais elétricos, seja por meio do som, seja por meio da visão, do olfato, do tato, do paladar, tudo isso o nosso cérebro ele registra. E o que ele faz? Por meio de tudo aquilo que nós conhecemos, de todas as experiências que nós tivemos, sejam em memórias do passado ou projeções para o nosso futuro, ele mistura tudo e cria uma realidade única para cada pessoa. Ou seja, a cor que eu posso estar vendo aqui, a cor desta caneta, esse laranjinha aqui, ó, mais ou menos isso, essa cor, é completamente diferente, tem nuances completamente diferentes para cada pessoa. De acordo com tudo que nós vivemos, nós criamos, simulamos virtualmente uma realidade, por incrível que pareça. Nós não temos um elo muito real com as coisas que nos vemos. Cada pessoa vê, pensa e sente de maneira diferente, de acordo com as suas experiências. É assim que o nosso cérebro funciona. É assim que a nossa realidade funciona. E da mesma maneira que o nosso cérebro traduz, né, todos esses potenciais elétricos, toda essa energia luminosa, por exemplo, no caso da luz, a energia luminosa, traduz, né, os nossos fotorreceptores absorvem essa informação e essa informação chega para a nossa retina e chega para o nosso cérebro de uma maneira X, ele vai interpretar dessa maneira X. Da mesma forma que ele interpreta isso, ele cria o eu. O eu, muito embora provenha de uma parte objetiva do cérebro em si, de redes neurais, enfim, ele se torna subjetivo. Não temos como provar o eu. O eu não se prova. Susan Blackmore, que é uma psicóloga muito famosa, uma escritora muito famosa, ela diz o seguinte, mais ou menos assim, que a ilusão não é uma coisa errada. É apenas alterar os fatos como eles são. Para quê? Para que nós possamos trazer isso à nossa experiência e sobreviver. É para nossa sobrevivência. Então, tudo aquilo que nós criamos na nossa realidade, que nós achamos que é real,
E olha, eu ainda não cheguei na parte das emoções, né? Eu tô falando das percepções dos nossos sentidos, né? Das sensações. Quando chega no campo emocional, aí, obviamente, que vai de cada um. O que pode ser bom para você, talvez não possa ser bom para mim. São definições das percepções, das memórias e das experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida. E que isso serve para a gente projetar coisas para o nosso futuro. Muitos filósofos, isso vem desde Kant até William James e por aí vai, filósofos trataram o eu como sendo algo fantástico, outros trataram o eu como sendo uma coisa grosseira, né, da consciência, né, da alma. E até há quem diga que a alma em si é o próprio eu, né? Isso provém do século XVIII, da dualidade de Descartes, que Descartes ele dizia assim, que não se podia estudar a alma, porque a alma era separada do corpo, era uma coisa subjetiva e que por ser uma coisa subjetiva, metafísica, que não tinha energia, que não tinha movimento, ela não teria como mexer dentro do nosso cérebro. Por quê? Porque se atrela, alguns filósofos acreditavam que o eu era uma alma, algo metafísico, que estava pendente, que manipulava o cérebro. É como se fosse um pequeno homúnculo, um pequeno homenzinho dentro do nosso cérebro e que esse homenzinho, que também tem outro homenzinho dentro do cérebro dele, que também tem outro homenzinho, tipo um fractal, é como se a alma fosse isso, que manipulasse o nosso cérebro e que criasse, e que esse seria o eu, né? Obviamente, isso depois Dennett, que é um outro cientista cognitivo e filósofo também, ele ironizou isso, chamando isso de teatro cartesiano, né? Que quando se perde essa dualidade, no momento que você tira a consciência do dual, você termina perdendo tudo isso e que isso passaria a ser o espelho de um homenzinho mexendo no nosso cérebro. Já existem outros cientistas que atrelam o eu à alma, sim, né? É o caso do famoso Sir Roger Penrose, que eu sempre cito aqui, e do Dr. Stuart Hameroff, que juntos fizeram criar a hipótese, né, de que esse eu, essa alma, seria flutuações quânticas, vamos dizer assim, flutuações quânticas que acessam o nosso corpo, acessam o nosso cérebro quando nós estamos vivos e que cessam, ou seja, vão embora quando o nosso corpo falece. Eles explicam a alma desta maneira por meio de uma teoria chamada ORCHIOR, né, que é a teoria do cérebro quântico. É bem interessante essa teoria, eu gosto muito dela, inclusive tenho uma aula bem bacana no meu curso falando sobre isso. Mas voltando aqui, essa questão da hipótese da alma é muito discutida, foi muito discutida. Há quem diga que existe, há quem diga que não existe, mas ela não é empírica. Como ela não é falsa e não é verdadeira, ela não é passível, né, de estudo científico. A ciência não estuda ela por conta disso. Porque não tem como se provar uma coisa que para a nossa realidade material não cabe. Então fica difícil provar isso. Além disso, a gente entende a alma, ou eu nesse caso, como sendo uma coisa que não é fixa, né? O eu não seria a alma a partir do momento em que você entende que a alma é uma coisa fixa, que você ganha a alma e que a alma somente deixa o nosso corpo quando ele falece. Então o eu seria outra coisa. Por quê? Porque o eu, a consciência do eu, ele aparece no momento que a criança, ela toma consciência disso. A criança não nasce com um eu pré-estabelecido, com um eu definido, com uma personalidade, né? Ela vai adquirindo isso, né, e trabalhando isso, inclusive
por conta dos meios culturais, né? Por conta do que está fora, do que está externo a ela. Ela se adequa à sociedade, né? Ao inconsciente coletivo de Jung, enfim, como vocês queiram chamar, né? E ela não é indivisível. Como assim, Selva, o eu não é indivisível? Não. Porque, neste caso, você atrela o eu, não a alma, mas você está atrelando o eu à personalidade. Nós temos um cérebro. Esse cérebro tem 2 hemisférios. Cada hemisfério, ele tem uma personalidade. Ok? A gente vai falar já já disso. Além disso, nós temos que entender que o eu, então, ele é criado, né, pelo nosso cérebro, assim como ele cria toda essa ilusão da nossa realidade. Ponto final. Memórias, pensamentos, projeções fazem e criam o nosso eu, ok? E voltando a essa questão de que nós temos os nossos lados, os nossos hemisférios, cada um tem uma personalidade, eu gostaria muito de citar um exemplo da Jill Taylor. Jill Taylor é uma neuroanatomista, né? Ela é uma neuroanatomista americana que no ano de 1996 ela sofreu um derrame. O caso dela é bem conhecido na internet, vou deixar o link aqui caso vocês queiram ver, que lindo, né? É muito emocionante a palestra que ela deu. E o caso dela diz o seguinte: ela teve um AVC, né? E enquanto ela estava tendo o AVC, por ela ser uma neuroanatomista, ela estudou todos os movimentos, tudo que estava acontecendo ao seu redor. E aí ela experimentou os 2 lados do cérebro. Ela se experimentou como todo, como essa questão mais sutil, essa questão mais global, essa questão que existe algo sem estresse, existe algo que é uma espiritualidade, que é uma vis viva, que nos mantém vivos. Existe a totalidade, David Bohm, existe essa totalidade. Ela experimentou isso quando o cérebro dela estava totalmente no seu hemisfério direito, né? O hemisfério das emoções, o hemisfério da entrega, é o hemisfério que estuda toda essa parte mais sutil. E ao mesmo tempo ela foi ajudada pelo lado mais racional, né? Esse eu do Freud, que o Freud atrela o eu ou o ego, né? Aquela questão mais empírica, mais lógica, que te faz entender a sociedade e te faz com que você seja aceito nela, né? Então, o nosso lado esquerdo do cérebro, que é o lado mais lógico, que é o lado mais dedutivo, que deduz, né, que trabalha esse lado matemático, que organiza, que ordena, é esse lado que cria a individualidade da pessoa, esse lado que traz essa questão de eu separado do todo. Enquanto ela estava tendo essa experiência, ela se percebeu com o todo. Ela diz que ela teve sensações, teve momentos em que ela se perdia, né, entre as suas partículas, os seus átomos e a partícula do chuveiro, da parede, que ela estava, enfim, no banho, e ela teve essa percepção de que tudo é uma coisa só, e que ao mesmo tempo, esse lado esquerdo do cérebro trazia ela de volta para a sua realidade, a realidade que ela cria no cérebro, que nós criamos no cérebro, que é uma ilusão e que faz com que a gente tenha essa sensação separado do todo. Para vocês entenderem, o lado direito é o que vive o presente, o lado esquerdo é o que traz as memórias, é o que projeta o futuro, é o que faz as deduções, para que a gente consiga viver dentro da nossa realidade. Esta experiência, né, deixa uma questão para vocês no final, que eu achei sensacional. O que vocês querem viver? Querem viver a ilusão ou vocês querem começar a viver o universo, a vida como ela é? E não somente o que vocês querem, senão quando vocês querem. Esse é o final da palestra dela, que é muito emocionante, que é bem bacana e que vale a pena assistir. Eu, da minha parte, deixo vocês aqui
com esse mesmo questionamento, entendendo-se que tudo é uma ilusão, o que vocês vão fazer com essa informação? Findando, deixo obviamente a frase de um grande ser, de uma grande pessoa que eu admiro muito, que não está mais entre nós, mas que ele não precisou passar por um AVC para entender como funciona as coisas, né? Eu vou deixar uma frase aqui de David Bohm, que diz o seguinte: no fundo, a consciência da humanidade é uma só. Esta é uma certeza virtual, porque mesmo no vácuo, a matéria é uma. E se não vemos isso, é porque estamos nos cegando para isso. Bem, pessoal, eu deixo vocês aqui com esta frase e com esse pensamento. Na próxima semana, eu volto com mais psicologia, neurociência e comportamento. Super beijo, aloha, a gente se vê ainda nesta semana.